né? Em outras palavras, a Bíblia tem uma grande narrativa sobre ambas, tanto sobre bênção como maldição. E são absolutamente reais. Nós temos que entender isso. E de maneira que são tão reais que Jesus, ele se fez maldição para que nós fôssemos libertos da maldição e recebêssemos a bênção. Aí está a grande realidade. Então não trata-se de quebra de maldição. Nós não estamos aqui querendo ensinar ninguém a quebrar maldição, e sim se apropriar da quebra da maldição que Jesus Cristo já realizou na cruz do Calvário. É esse o nosso estudo, é essa a nossa meditação, este é o tema, é isso que nós estamos ensinando. Com base na palavra de Deus, fundamentado na palavra de Deus, levar todos nós, né, a nos apropriarmos da quebra de maldição que Jesus Cristo já realizou na cruz do Calvário. Então não é que eu vou quebrar a maldição. A maldição já foi quebrada, o sangue de Jesus já reverteu a maldição em bênção, agora o que eu preciso é me apropriar. Tanto é, queridos, que os cristãos, em sua maioria, eles evidentemente tentam andar na luz da palavra de Deus. E assim muitas vezes eles se examinam para ver se estão pecando contra o nosso Deus. De uma ou de outra maneira, a pessoa pode perceber que pode estar sob uma maldição pela qual não é pessoalmente responsável, mas herdou, né? E isso é uma má notícia. Então, tanto é que o mundo sabe disso, né? Veja, por exemplo, as propostas de seguro de vida. Eles têm ali no seu rol de perguntas, eles querem saber se existe problemas genéticos na família, né? Ou na sua vida, melhor dizendo, se existe casos de enfermidade crônicas na família, né? Por quê? Por causa da hereditariedade. O mundo sabe que existe isso, né? Então, por exemplo, quantas pessoas depois que se convertem continuam convivendo com problemas em algumas áreas da sua vida, né? Então você atente para o que eu estou dizendo. Por exemplo, a pessoa se converte, mas continua vivendo com problema de enfermidade, problemas cardíacos, depressão, câncer, enxaqueca, bronquites, asma, doenças mentais, né? Ou então, quantas pessoas depois que se convertem, elas acabam convivendo com problemas na área de vícios, né? Alcoolismo, tabagismo, drogas, jogos. Ou então em relação à morte, espírito de morte, né? A pessoa se converteu, mas ela tem problema na área de suicídio, na área de homicídio, na área da violência, né? Aquele ímpeto violento, mesmo a pessoa que se converteu. Ou então na área da impureza sexual, prostituição, adultério, lesbianismo, homossexualismo, masturbação, fornicação, incesto, né? E por aí vai, toda sorte de impureza sexual. Pessoas depois que se converteram, né? Separação de casais, impulso ao sexo pervertido, né? Pornografia, e por aí vai. Ou então, quantas pessoas depois que se convertem, elas continuam tendo problema na área da pobreza. São pessoas que elas até se autodenominam pobres, miséria, falência, fracasso, bancarrota, mendigar. Há pessoas que mesmo depois que se convertem não conseguem vencer essas cadeias. E a palavra de Deus, ela nos deixa claro, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, está dizendo que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Também em Efésios nós temos uma outra passagem, uma outra indicação, no capítulo 5, versículo 27, que está escrito: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa,
sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então o que nós percebemos é que o Senhor Jesus vem buscar uma igreja íntegra, uma igreja gloriosa, não uma igreja cativa, não uma igreja com problema, não uma igreja que está com rugas. O que são essas rugas? São as preocupações com os fatos da vida, com a ansiosa solicitude pela vida, o querer fora de tempo, o desejar ter, o desejar ser, o buscar freneticamente algo, e aí entra a ansiedade, aí entra a perturbação, aí entra a noite mal dormida, aí entra o estresse, aí entra o desespero, aí entra o desequilíbrio, e pessoas cristãs muitas vezes nessa condição, não é? Então, na verdade, são espíritos hereditários que estão vindo sobre essas pessoas, muitas vezes estão assediando essas pessoas e elas não se dão conta disso, né? E acham que é luta, acham que é natural, que é normal. Eu quero dizer que não é. Não é. Por quê? O seu espírito, alma e corpo tem que ser conservados íntegros e irrepreensíveis, né? E como nós dissemos aqui em Efésios 5:27, o Senhor vem buscar uma igreja gloriosa, uma igreja que não tem mácula, não tem mancha, não está manchada pelo pecado, uma igreja que não escorrega, uma igreja que não se dá ao luxo de ser tentado, né? A tentação vem, mas você foge da aparência do mal. A tentação vem, mas você clama o sangue de Jesus Cristo. A tentação vem, mas você sai do ambiente, você sai da área do conflito, da área perigosa, não é? Você mantém a sua integridade, mantém a sua fé, você completa a carreira, né? Então, é uma igreja santa, sem defeito. Efésios 5:27 termina dizendo santa e sem defeito. Então não se conforme com o pecado na sua vida, aliás, pecado nem pensar, né? Não se conforme com o defeito, com a tortuosidade na sua vida, porque Jesus te dá toda a condição para você caminhar em vitória. Então se prepare, nós estamos aqui nos preparando, nós estamos aqui estudando a palavra e a palavra de Deus entra no nosso coração, na nossa alma e nos transforma. De maneira que Jesus vem buscar uma igreja com seu espírito recriado, uma alma restaurada e o corpo livre das enfermidades. Gloriosa a igreja. Espírito recriado. Era ímpio, ouviu a palavra de Deus, deu crédito, o Espírito Santo selou, então tirou o coração de pedra, colocou o coração de carne e a pessoa se converteu. Espírito foi recriado. Alma restaurada. Ou seja, a alma estava toda tortuosa, estava andando segundo os padrões do mundo, do sistema, estava conformada com o século que vivemos, né? Conforme diz em Romanos 12:2, né? Não vos conformeis com esse século, não entre na forma desse século. Então agora precisa sua alma estar restaurada e, consequentemente, o seu corpo livre das enfermidades, né? Lançar fora todo cansaço, fadiga, enfermidade, dor, tal. Lança fora isso, porque essas coisas paralisam. A pessoa doente, a pessoa com problema, não tem como fazer a obra de Deus, não tem como dar fruto. Ela vai se tratar. Ela vai gastar o que ela ganha, o recurso que ela tem, com tratamento. Esta não é a vontade de Deus. Portanto, tome posse da quebra de maldição. Você não tem que aceitar essas coisas na sua vida, né? Eu quero orar pela sua vida, eu creio que Deus está formatando, que Deus está falando, está tratando, está cuidando da sua vida, mas eu quero orar para que o Espírito Santo de Deus te ajude, nos ajude, né? Pai, muito obrigado, porque nesse processo nós só podemos caminhar em vitória se o Senhor estiver nos fortalecendo. Se a tua graça sobre a nossa vida nos revestir da tua força, da tua ousadia, da tua compreensão, a tua sabedoria, assim com todos os nossos ouvintes, ó Deus, que o Senhor visite-os. Visite, ó Deus, e dê o completo entendimento daquilo que está sendo falado, que está sendo ministrado, e em tudo o teu nome seja glorificado. Assim eu abençoo os nossos ouvintes em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Em nome de Jesus, te abençoamos. Até a próxima aula.
na graça do Senhor. Amém.